Livro de Isaías, parte 5. Assim diz Adonai a seu ungido, a Ciro, a quem seguro pela mão direita, a fim de subjugar diante dele nações, e desarmar reis, a fim de abrir diante dele as portas duplas, de modo que os portões não estarão fechados. Eu irei na sua frente, e nevilarei os montes. Arrebentarei as portas de cobre, e romperei as trancas de ferro. Vou lhe dar os tesouros guardados nos lugares escuros, e os tesouros ocultos nos esconderijos, para que você saiba que eu sou Adonai, o Deus de Israel, aquele que o chama pelo nome. Por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, meu escolhido, eu o chamo pelo nome. Dou-lhe um nome honroso, embora você não me conheça. Eu sou Adonai, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, embora você não me conheça, para que as pessoas saibam, desde o leste até o oeste, que não há outro além de mim. Eu sou Adonai, e não há outro. Formo a luz e crio a escuridão, faço a paz e trago a calamidade. Eu, Adonai, faço todas as coisas. Ó céus, façam chover lá do alto, que as nuvens despejem a justiça, que a terra se abre e produza a salvação, e ao mesmo tempo faça brotar a justiça. Eu, Adonai, crio isso. Além de mim, ai de quem discute com aquele que o fez, quando não passa de um caco entre outros cacos que estão no chão. Será que o barro pode dizer ao olheiro, o que você está fazendo? Ou será que a sua obra pode dizer, você não tem mão? Ai daquele que diz ao pai, o que você está gerando? E à mulher, o que você está dando à luz? Assim diz Adonai, o Santo de Israel, aquele que o formou. Será que vocês querem me questionar sobre as coisas que acontecerão? E me dar ordens sobre meus filhos e as obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei o homem sobre ela. Estendi os céus com as minhas próprias mãos, e dou ordens a todos os seus exércitos. Na minha justiça fiz surgir um homem, tornei reto todos os seus caminhos. É ele quem construirá a minha cidade, e libertará o meu povo exilado, sem receber pagamento nem suborno, diz Adonai. Assim diz Adonai. Os trabalhadores do Egito, e os mercadores da Etiópia, e os salbeus, homens altos, virão a você e se tornarão seus. Eles andarão acorrentados atrás de você. Virão e se curvarão na sua frente, dizendo-lhe com reverências: Deus certamente está com você, e não há outro Deus. Tu és realmente um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, o Salvador. Todos eles serão envergonhados e humilhados. Todos os fabricantes de ídolos partirão em desonra. Mas Israel será salvo por Adonai, e essa salvação será eterna. Vocês não serão envergonhados nem desonrados por toda a eternidade, pois assim diz Adonai, o Criador dos céus, o verdadeiro Deus, aquele que formou a terra e que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Eu sou Adonai, e não há outro. Não falei num lugar escondido, numa terra de escuridão. Eu não disse à descendência de Jacó, procurem-me simplesmente para nada. Eu sou Adonai, que fala o que é justo e diz o que é certo. Reúnem-se e venham. Aproximem-se, vocês que escaparam das nações. Aqueles que carregam imagens esculpidas não sabem nada. Eles oram a um Deus que não pode salvá-los. Façam a sua declaração, apresentem a sua causa. Que eles consultem uns aos outros. Que predisse isso há muito tempo, e o declarou desde tempos passados. Não fui eu, Adonai? Não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Jurei por mim mesmo, a palavra que saiu da minha boca é verdadeira, e não voltará atrás. Diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua jurará lealdade, e dirá:
Certamente há verdadeira justiça e força em Adonai. Todos os que se iram contra ele virão envergonhados perante ele. Por causa de Adonai, ficará provado que toda a descendência de Israel tinha razão, e eles se orgulharão por causa dele. Bel se curva, Nebo se dobra por terra. Suas imagens são colocadas sobre animais, animais de carga, como bagagem que sobrecarrega animais cansados. Juntos, eles se dobram por terra e se curvam. São incapazes de salvar as imagens, e eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem-me, ó casa de Jacó, e todos vocês que restam da casa de Israel. Vocês, a quem sustento desde que nasceram, e a quem carrego desde o ventre. Até a sua velhice, eu serei o mesmo. Até seus cabelos ficarem brancos, continuarei a sustentá-los. Assim como tenho feito, eu os carregarei, sustentarei e salvarei. A quem vocês vão me comparar ou me igualar? Com quem vão me assemelhar como se fôssemos parecidos? Aos que despejam o ouro da sua bolsa, pesam a prata na balança, contratam uns ourives para transformar isso num deus. Depois se prostram e o adoram. Eles o colocam sobre os ombros, carregam-no e o põem no seu lugar, e ali ele fica. Ele não sai do lugar. Chamam a ele, mas ele não responde. Não pode salvar ninguém da aflição. Lembre-se disso e tenha coragem. Preste atenção, transgressores. Lembrem-se das coisas anteriores, que aconteceram há muito tempo, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém igual a mim. Desde o princípio anuncio o final, e desde os tempos antigos as coisas que ainda não foram feitas. Digo, o que eu decidi ficará de pé, e farei tudo o que for do meu agrado. Desde o leste chamo a ave de rapina, de uma terra distante, o homem para executar o que eu decidi. Eu farei e realizarei. Estabeleci o meu propósito e o cumprirei. Escutem-me, obstinados de coração, vocês que estão longe da justiça. Faço a minha justiça chegar perto. Ela não está longe, e a minha salvação não vai demorar. Darei salvação em Sião e meu esplendor a Israel. Desça e sente-se no pó, ó virgem filha da Babilônia. Sente-se no chão, onde não há trono, ó filha dos caldeus. Pois as pessoas nunca mais a chamarão de delicada e mimada. Pegue o moinho manual e moa a farinha. Remova o véu e tire a saia. Descubra as pernas e atravesse os rios. Sua nudez será exposta. Sua vergonha será revelada. Eu me vingarei e ninguém me impedirá. O nosso resgatador, cujo nome é Adonai, é o Santo de Israel. Sentem-se em silêncio. Entre na escuridão, ó filha dos caldeus. Você não será mais chamada de Senhora dos Reinos. Fiquei indignado com o meu povo, profanei a minha herança, e os entreguei em suas mãos. Mas você não teve misericórdia deles, colocou um jugo pesado até mesmo sobre os idosos. Você disse, sempre serei senhora eternamente. Você não deu atenção a essa causa, a essas coisas. Nem pensou em como tudo ia acabar. Agora ouça isto. Você que ama os prazeres, que está sentado em segurança, que diz no coração, eu sou a mais importante, não há ninguém igual a mim. Não ficarei viúva, nunca perderei os meus filhos. Mas essas duas coisas lhe sobrevirão de repente, num só dia, a perda de filhos e a viuvez. Isso virá sobre você em plena medida, por causa das suas muitas feitiçarias e de todos os seus poderosos encantamentos. Você confiou na sua maldade e disse, ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a desencaminharam. E você diz no coração, eu sou a mais importante, não há ninguém igual a mim. Mas você será atingida por uma calamidade, que nenhum dos seus feitiços poderá impedir. Uma desgraça lhe acontecerá, e você não poderá evitá-la. Uma ruína que você nunca viu lhe sobrevirá repentinamente. Continue então com os seus encantamentos e com as suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se empenhado desde a juventude. Talvez lhe sejam de proveito.
Talvez você consiga impressionar as pessoas. Você se cansou dos seus muitos conselheiros, que agora se ponham de pé e a salvem. Os que adoram os céus, que observam as estrelas, os que fazem predições nas luas novas a respeito das coisas que sobrevirão. Veja, eles são como a palha, o fogo os consumirá. Não podem salvar a si mesmos do poder das chamas. Eles não são brasas para se aquecer, nem um fogo para se sentar diante dele. Assim se tornarão para você os seus encantadores, aqueles com quem você tem trabalhado arduamente desde a juventude. Eles vaguearão, indo cada um para a sua região. Não haverá quem a salve. Ouçam isso, ó casa de Jacó, vocês que chamam a si mesmos pelo nome de Israel, e que procederam das águas de Judá. Vocês que juram pelo nome de Adonai, e invocam o Deus de Israel, mas não com sinceridade e retidão, pois chamam a si mesmos pelo nome da cidade santa, e buscam o apoio de Deus de Israel, cujo nome é Adonai. Eu lhes anunciei há muito tempo as coisas que já aconteceram. Elas saíram da minha própria boca. Eu as divulguei. De repente eu agi e elas se realizaram. Visto que eu saiba que você é obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e a sua testa é de cobre, eu o informei há muito tempo. Antes que as coisas acontecessem, eu os revelava, para que você não dissesse, foi o meu ídolo que fez isso, foi a minha imagem esculpida e a minha imagem de metal que ordenaram essas coisas. Você ouviu e viu tudo isso, não o dirás a outros. De agora em diante eu lhe anuncio coisas novas, coisas mantidas em segredo que você não sabia. Somente agora elas são sendo criadas, não foram criadas há muito tempo. Até hoje você nunca tinha ouvido falar dessas coisas, de modo que você não pode dizer, eu já sabia. Não, você não ouviu, você não sabia. E no passado você não teve ouvidos fechados, você manteve os ouvidos fechados. Pois eu sei que você é muito traiçoeiro, e foi chamado de transgressor desde o nascimento. Mas por causa do meu nome controlarei a minha ira. Para o meu próprio louvor eu me refrearei, e não o eliminarei. Veja, eu o refinei, mas não como faz com a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por minha causa, sim, por minha própria causa agirei. Pois como eu poderia me deixar profanar? Não dou a minha glória a nenhum outro. Não compartilho a minha glória com ninguém. Escute-me, ó Jacó, e Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também sou o último. Da minha própria mão lanço o alicerce da terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamo, todos eles se apresentam. Reúnem-se, todos vocês, e ouçam. Quem entre eles anunciou essas coisas? Aquele a quem Adonai amou, fará com a Babilônia o que for do seu agrado, e o seu braço virá contra os caldeus. Eu mesmo falei e o chamei. Eu o fiz vir, e o seu caminho será bem-sucedido. Aproximem-se e ouçam isto. Desde o começo, nunca falei em segredo. Eu estava presente quando as coisas aconteceram, e agora o soberano Senhor Adonai enviou tanto a mim como o seu Espírito. Assim diz Adonai, o Santo de Israel. Eu, Adonai, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos? Então a sua paz se tornaria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. A sua descendência seria como a areia, os seus descendentes tão numerosos como os grãos da areia. O nome deles jamais seria eliminado, nem apagado de diante de mim. Saiam de Babilônia, fujam dos caldeus. Anunciem isto com gritos de alegria. Proclamem-no. Divulguem-no até os confins da terra. Digam, Adonai resgatou seu servo Jacó. Eles não passaram sede quando os conduziu através de lugares desertos. Ele fez água sair da rocha para eles. Partiu uma rocha e fez jorrar água. Não há paz para os que são maus, diz Adonai. Escutem-me, ilhas, e prestem atenção, nações distantes.
Adonai me chamou antes de eu nascer. Desde quando eu estava no ventre da minha mãe, ele mencionou o meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada, protegeu-me na sombra da sua mão. Fez de mim uma flecha polida, escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: Você é o meu servo, ó Israel, por meio de quem demonstrarei o meu esplendor. Mas eu disse: Foi em vão que trabalhei arduamente? Gastei as minhas forças inutilmente para nada? Mas eu sei que quem me julga é Adonai, e o meu salário vem do meu Deus. E agora Adonai, aquele que me formou no ventre como seu servo, me diz para lhe trazer Jacó de volta, a fim de que Israel seja ajuntado a ele. Eu serei glorificado aos olhos de Adonai, e o meu Deus se tornará a minha força. E ele disse: Você não é apenas o meu servo para reerguer as tribos de Jacó e trazer de volta os sobreviventes de Israel. Eu também o dei como luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Assim diz Adonai, o Santo de Israel. O que é detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis virão e se levantarão, e príncipes se curvarão por causa de Adonai, que é fiel, o Santo de Israel, o que o escolheu. Assim diz Adonai. Quando era tempo de mostrar favor, eu lhe respondi, e num dia de salvação o ajudei. Eu o protegi para dar-lhe como pacto para o povo, para restaurar esta terra, para que eles tomassem posse das suas heranças devastadas, para dizer aos presos, saiam, e aos que estão na escuridão, apareçam. Eles encontrarão o que comer junto aos caminhos, haverá pastagem para eles ao longo de todas as veredas batidas. Não terão fome nem sede, nem serão castigados pelo calor abrasador ou pelo sol, porque aquele que tem misericórdia deles os guiará e os conduzirá junto a fontes de água. Vou transformar todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão elevadas. Veja, eles vêm de longe, alguns do norte e do oeste, outros da terra de Sinim. Gritem de alegria, ó céu, e alegre-se, ó terra, que os montes fiquem animados com gritos de alegria, porque Adonai consolou seu povo, e tem misericórdia dos atribulados. Mas Sião dizia: Adonai me abandonou, Adonai se esqueceu de mim. Será que uma mulher pode se esquecer do seu bebê e não sentir compaixão pelo filho do seu ventre? Mesmo que essas mulheres se esquecessem, eu nunca me esqueceria de você. Veja, gravei você na palma das minhas mãos. Suas muralhas estão sempre diante de mim. Seus filhos voltam depressa, e os que a derrubaram e a devastaram irão embora. Levante os olhos e olhe ao redor. Todos eles se reúnem, chegam a você. Tão certo como eu vivo, diz Adonai, você se adornará de todos eles como se fossem enfeites, e se vestirá deles como uma noiva. Embora os seus lugares estivessem desolados e devastados, e a sua terra estivesse em ruínas, agora ela ficará muito apertada para os que moram nela, e os que devoraram você estarão longe. Os filhos que nasceram durante o seu luto lhe dirão: este lugar está apertado demais para nós, dê-nos mais espaço para morar. E você dirá no seu coração: quem me gerou estes filhos? Sou uma mulher que perdeu os filhos e estava estéril, exilada e no cativeiro. Quem os criou? Veja, foi deixada totalmente só. Então, de onde eles vieram? Assim diz o soberano Adonai: veja, levantarei a mão para as nações, e erguerei o meu sinal para os povos. Eles trarão seus filhos nos braços e carregarão suas filhas nos colos. Reis cuidarão de você, e as princesas deles serão as suas amas. Eles se curvarão diante de você com o rosto por terra, e lamberão o pó de seus pés. E você terá de saber que eu sou Adonai, aquele que esperam em mim não serão envergonhados. Será que se pode tirar do guerreiro os seus prisioneiros?
Ou será que os cativos do tirano podem ser resgatados? No entanto, assim diz Adonai: até mesmo os cativos do guerreiro serão tirados dele, e os prisioneiros do tirano serão resgatados. Eu me colocarei em posição aos que se opuserem a você, e salvarei os seus filhos. Vou fazer com que aqueles que a maltratam comam a sua própria carne, e ficarão embriagados com seu próprio sangue, como que com vinho. E todos terão de saber que eu sou Adonai, seu Salvador e seu Resgatador, o poderoso de Jacó. Assim diz Adonai: onde está o certificado de divórcio da sua mãe, a quem mandei embora? Ou a qual dos seus credores eu os vendi? Vejam, vocês foram vendidos por causa dos seus próprios erros, e a sua mãe foi mandada embora por causa das transgressões de vocês. Então, por que não encontrei ninguém quando eu vim? Por que ninguém respondeu quando chamei? Será que a minha mão não é curta demais para libertar? Ou não há em mim poder para livrar? Vejam, com a minha censura seco o mar, transformo rios em deserto. Seus peixes apodrecem por não haver água e morrem de sede. Eu visto os céus de escuridão e os cubro com pano de saco. O soberano Senhor Adonai me deu a língua dos instruídos, para que eu soubesse dizer ao cansado uma palavra de consolo. Ele me desperta manhã após manhã. Desperta o meu ouvido para ouvir como os instruídos. O soberano Senhor Adonai abriu o meu ouvido, e eu não fui rebelde. Não me virei para a direção oposta. Ofereci as minhas costas aos que me golpeavam, e o meu rosto aos que arrancavam a minha barba. Não escondi o rosto das humilhações e dos guspes. Mas o soberano Senhor Adonai me ajudara. Por isso não sentirei humilhado. Não me sentirei humilhado. Por isso fiz o meu rosto duro como pedra, e sei que não serei envergonhado. Aquele que me declara justo está comigo. Quem pode fazer acusações contra mim? Fiquemos juntos e de pé. Quem tem uma causa contra mim? Que ele se aproxime de mim. Vejam, o soberano Senhor Adonai me ajudará. Quem pode me declarar culpado? Vejam, todos eles se gastaram como uma roupa. A traça os consumirá. Quem entre vocês teme Adonai e escuta a voz do seu servo? Quem anda em profunda escuridão sem nenhuma claridade? Que confie no nome de Adonai e se apoie em seu Deus. Quanto a vocês que acenderam um fogo, fazendo voar faíscas, andem na luz do seu fogo, entre as faíscas que acenderam. Isto é o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão em pura dor. Escutem-me, vocês que buscam a justiça, que procuram Adonai. Olhem para a rocha de onde foram cortados, e para a pedreira de onde foram extraídos. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Pois ele era apenas um quando o chamei. E eu o abençoei e o tornei numeroso. Porque Adonai consolará Sião. Trará consolo a todas as suas ruínas. Fará o seu deserto igual ao Éden, e a sua planície desértica igual ao jardim de Adonai. Nela haverá exultação e alegria, agradecimentos e belos cânticos. Preste atenção a mim, ó meu povo, e dê-me ouvidos, minha nação. Pois de mim sairá uma lei, e estabelecerei a minha justiça como uma luz para os povos. A minha justiça se aproxima, a minha salvação está chegando. Os meus braços executarão o julgamento dos povos. As ilhas depositarão sua esperança em mim, e por meu braço esperarão. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra embaixo, pois os céus se dissiparão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e os seus habitantes morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação será eterna, e a minha justiça jamais falhará. Escutem-me, vocês que conhecem a justiça, povo que tem a minha Torá no coração. Não tenham medo da zombaria dos homens mortais, nem fiquem apavorados por causa dos seus insultos.
porque a traça os consumirá como se fosse uma roupa. A traça da roupa os devorará como se fossem lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação por todas as gerações. Desperta, desperta, reveste-se de força o braço de Adonai. Desperta como fizeste antigamente, como nas gerações passadas. Não foste tu que despertaste Raabe, que transpassaste o monstro marinho? Não foste tu aquele que secou o mar, as vastas águas profundas? Aquele que fez o fundo do mar um caminho para que os resgatados passassem? Os remidos de Adonai retornarão. Eles chegarão a Sião com gritos de alegria, e serão coroados com alegria eterna. Ficarão cheios de exultação e alegria, e o pesar e o gemido desaparecerão. Eu sou aquele que os consola, porque tenho medo do homem mortal, que perece, e do filho do homem, que murcha como a selva. Porque você se esquece de Adonai, aquele que o fez, aquele que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra. Você estava sempre apavorado, o dia inteiro, por causa da fúria do opressor, como se ele pudesse destruí-lo. Onde está agora a fúria do opressor? O cativo, encurvado, será solto sem demora. Ele não morrerá, nem descerá à cova, nem lhes faltará pão. Mas eu sou Adonai, seu Deus, aquele que faz o mar ficar revolto e agita as suas ondas. Adonai é o meu nome. Porei as minhas palavras na sua boca, e cobrirei você com a sombra da minha mão, a fim de estabelecer os céus e lançar alicerce da terra, e dizer a Sião: você é meu povo. Desperte, desperte, levante-se, ó Israel, ó Jerusalém. Você que bebeu da mão de Adonai o cálice de seu furor. Você bebeu a taça, você esvaziou o cálice que a atordoa. Nenhum dos filhos que ela deu à luz está lá para conduzi-la, e nenhum dos filhos que ela criou segurou a sua mão. Essas duas coisas lhe sobrevieram. Quem tem compaixão de você? Destruição e ruína, fome e espada. Quem a consolará? Seus filhos desmaiaram. Estão caídos em todas as esquinas, como ovelhas selvagens na rede. Estão cheios de furor de Adonai, da repreensão de seu Deus. Portanto, escute isto, por favor, ó mulher atribulada e embriagada, mas não com vinho. Assim diz Adonai, que defende o seu povo. Veja, vou tirar da sua mão o cálice que atordoa, a taça, o cálice do meu furor. Você nunca mais beberá dele. Vou colocá-lo nas mãos dos seus atormentadores, dos que lhe disseram: deite-se, para que possamos passar por cima. De modo que você fez as suas costas como o chão, como uma rua para eles passarem. Desperte, desperte, revista-se de força, ó Sião. Vista-se as suas belas roupas, ó Jerusalém, cidade santa. Pois nunca mais entrarão em você os incircunciso e o impuro. Sacuda o pó, levante-se e sente-se no lugar de honra, ó Jerusalém. Tire as correntes do pescoço, ó cativa filha de Sião, pois assim diz Adonai: vocês foram vendidas por nada e serão resgatadas sem dinheiro. Pois assim diz Adonai: primeiro, meu povo desceu ao Egito para morar lá como estrangeiro. Depois a Síria os oprimiu sem nenhum motivo. Portanto, o que farei agora, diz Adonai? Pois o meu povo foi levado embora em troca de nada. Aqueles que os dominam dão gritos de vitória, diz Adonai. E o meu nome é constantemente tratado com desrespeito o dia inteiro. Por essa razão, meu povo conhecerá o meu nome. Por essa razão, eles saberão naquele dia que sou eu quem está falando. Vejam, sou eu. Como são lindos sobre os montes os pés daqueles que traz boas novas, do proclamador da paz, daquele que traz boas novas de algo melhor, do proclamador de salvação, daquele que diz a Sião: seu Deus tornou-se rei,
escute-me. Seus vigiais erguem a voz, juntos gritam de alegria. Pois, quando Adonai trouxer Sião de volta, eles verão isso claramente. Fiquem animadas, gritem juntas de alegria, ó ruínas de Jerusalém, pois Adonai consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. Adonai desnudou seu santo braço diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão os atos da salvação da parte de nosso Deus. Retirem-se, retirem-se, saiam daí, não toquem em nada impuro. Saiam dela, mantenham-se impuros. Vocês que carregam os utensílios de Adonai, pois vocês não sairão em pânico, nem terão de fugir, porque Adonai irá à sua frente e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Vejam, meu servo agirá com perspicácia. Ele será enaltecido, será elevado e grandemente exaltado. Assim como houve muitos que olharam para ele espantados, pois a sua aparência estava mais desfigurada do que a de qualquer outro homem, e a sua imponente figura mais do que a da humanidade. Assim também ele surpreenderá muitas nações. Reis ficarão calados diante dele, porque verão aquilo que não lhes tinha sido contado, e darão atenção àquilo que não tinham ouvido. Quem depositou fé no que falamos, e a quem foi revelado o braço de Adonai? Ele surgirá como um ramo novo perante ele, como uma raiz numa terra árida. O servo não terá uma figura imponente nem esplendor, e, aos nossos olhos, a sua aparência não é atraente. O Salvador foi desprezado e evitado pelos homens. Era um homem que sofreria a dor e que estava familiarizado com a doença. Ele foi desprezado e não o levamos em conta. Na verdade, ele mesmo carregou as nossas doenças e levou sobre si as nossas dores. Mas nós os considerávamos afligido, golpeado por Deus e atribulado. No entanto, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelos nossos erros. Ele sofreu punição para que tivéssemos paz, e, por causa das suas feridas, fomos curados. Todos nós andávamos como ovelhas perdidas, como um de nossos guias o seu próprio caminho. E Adonai fez com que os erros de todos nós recaíssem sobre ele. Ele foi oprimido e deixou-se atribular, mas não abriu a boca. Foi levado como um cordeiro ao abate, como uma ovelha que fica em silêncio diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Por causa de um julgamento injusto, ele foi levado embora. Quem se preocupará com os detalhes da sua geração? Pois ele foi cortado da terra dos vivos. Foi por causa das transgressões do seu povo. Ele sofreu o golpe, a ferida mortal. Ele recebeu uma sepultura entre os maus. Ao morrer, foi enterrado entre os ricos. Antes de não ter feito nada de errado, e não ter havido falsidade na sua boca. Mas foi da vontade de Adonai esmagá-lo. Ele o deixou adoecer, sofrer. Se tu apresentaste a vida dele como oferta pela culpa, ele verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e por meio dele será realizado o que agrada a Adonai. Por causa da sua angústia, ele ficará satisfeito com o que verá. Por meio do seu conhecimento, o justo, meu servo, trará uma posição justa a muitos, e ele levará os erros deles. Por isso lhe darei uma porção entre muitos, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Gritem de alegria, ó mulher estéril, que não deu à luz. Fique animada e grite de alegria, você que nunca teve dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da mulher que tem marido, diz Adonai. Aumente o espaço da sua tenda, estenda os panos da sua grandiosa tenda.
não se refreie. Alongue as cordas e fixe bem as estacas. Pois você se expandirá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes tomarão posse de nações e habitarão as cidades desoladas. Não tenha medo, pois você não será envergonhada, e não se sinta humilhada, pois não ficará desapontada. Porque você se esquecerá da vergonha da sua juventude, e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Pois o grandioso que a fez é como um marido para você. Adonai é o seu nome, o Santo de Israel é o seu resgatador. Ele será chamado de Deus de toda a terra, pois Adonai a chamou de volta como se você fosse uma esposa abandonada e aflita, como uma esposa que se casou jovem e depois foi rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante a abandonei, mas com grande misericórdia a trarei de volta. Em grande ira escondi de você a minha face por um instante, mas com eterno amor leal terei misericórdia de você, diz o seu resgatador, Adonai. Para mim, isto é como nos dias de Noé. Assim como jurei que as águas de Noé nunca mais cobrirão a terra, juro que nunca mais ficarei indignado com você, nem a censurarei. Pois os montes podem ser removidos, e as colinas podem ser abaladas. Mas o meu amor leal não será removido de você, nem o meu pacto de paz será abalado, diz Adonai, aquele que tem misericórdia de você. Ó mulher atribulada, sacudida pela tempestade, e que não foi consolada, vou assentar as suas pedras com argamassa e lançar seu alicerce com safiras. Vou fazer os parapeitos das suas muralhas de rubis, seus portões de pedras brilhantes e todos os seus marcos divisórios de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados por Adonai, e grande será a paz dos seus filhos. Você será firmemente alicerçada na justiça, estará bem longe da opressão. Você não terá nada, nem terá motivo para terror, porque está longe, porque este não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será as minhas ordens. Quem atacar será derrotado por sua causa. Veja, eu mesmo criei o ferreiro, que sopra as brasas e produz uma arma como resultado do seu trabalho. Criei também o destruidor para trazer ruína. Nenhuma arma fabricada contra você será bem-sucedida. E você condenará todas a língua que acusar você num julgamento. Essa é a herança dos servos de Adonai, e a justiça deles procede de mim, diz Adonai. Venham, todos vocês que estão longe com sede, que estão com sede, venham à água. Vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham, levem vinho, leite, sem dinheiro e sem custo. Porque continuam a gastar dinheiro com o pão, com o que não é pão? E por que gastam o seu salário com o que não traz satisfação? Escute-me atentamente e comam o que é bom, e vocês saborearão os melhores alimentos. Escutem e venham a mim, deem ouvidos, e vocês ficarão vivos. E eu sem falta farei com vocês um pacto eterno, em harmonia com as fiéis expressões de amor a Davi. Vejam, fiz dele uma testemunha para as nações, um líder, um governante para as nações. Veja, você chamará uma nação que não conhece, e pessoas de uma nação que não o conhecem chamarão a você. Por causa de Adonai, seu Deus, o Santo de Israel, porque ele o glorificará. Busquem Adonai enquanto ele pode ser achado. Chamem-no enquanto ele está perto. Deixem os maus o seu caminho, e os malfeitores os seus pensamentos. Que eles voltem a Adonai, que terá misericórdia deles. Ao nosso Deus, porque perdoará amplamente. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos, diz Adonai. Pois, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que os seus pensamentos. Pois, assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá sem antes
saturar a terra e fazê-la produzir e brotar, dando sementes ao que semeiam e pão ao que comem. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará a mim sem resultados, mas certamente realizará o que for do meu agrado, e sem falta cumprirá o objetivo para o qual a enviei. Pois vocês sairão com alegria, e serão trazidos em paz. Os montes e as colinas ficarão animados diante de vocês com gritos de alegria, e as árvores do campo baterão palmas. Em lugar dos espinheiros crescerá o junípero, e em lugar das urtigas crescerá a murta. Isso trará glória para Adonai. Será um sinal eterno, que nunca deixará de existir.